Olá, pessoal! Cá estamos mais uma vez, agora com o doutor Antônio Maciel, né, com a doutora Lorena Cabral, minha sócia, e começando mais um Conexão Legal, né, o nosso podcast do Bacelar e Cabral Advogados Soluções Jurídicas, onde a gente periodicamente está trazendo convidados que só tem a acrescentar. E hoje, finalmente conseguimos trazê-lo, né? Vamos falar um pouquinho. Maciel, além de um amigo, ele é nosso consultor, na verdade, informalmente já foi muito consultor, agora de uma maneira certo mais formal, que vem contribuindo muito, e a gente, nas trocas que a gente tem periódicas, a gente poderia deixar de trazer a você. Então, Maciel é um craque na parte de gestão. Ele vai falar um pouco da trajetória, mas advogado, atuante, é aquele que apela no jogo, né, do dia a dia, com as dores, hoje muito nichado e com uma experiência muito grande na parte de gestão, na área de educação. Então, eu acho que vai ser uma troca bacana. Então, muito obrigado pela sua presença e vamos iniciar o nosso bate-bola. E aí, Lorena? Tudo bem, doutor? Tudo jóia, Lorena. A pergunta que nós já fizemos algumas vezes, mas não podemos deixar de trazer para todos que estão nos ouvindo, é como você começou nessa jornada da gestão? Boa. Bem, eu preciso dizer quem é Antônio Maciel, né? Eu sou o Antônio Maciel, advogado. Eu me formei já nos anos lá de 1997 para cá, já tem uma boa jornada. Mas não parece não, tá muito mais jovem do que isso. Então... Achei que era o Gricim. Né? Não, é natural. É natural. Mas assim, estou muito feliz pelo convite aí de Pedro, de Lore para o Conexão Legal. Isso para mim é super importante, porque eu vou contar como eu cheguei até a OAB e eu continuo ainda militando. Eu tenho certeza que eu continuo militando, mesmo não estando ali nas trincheiras da OAB. Mas eu me formei, eu sou paraense, me formei ali na Federal do Pará, e em 2000 eu cheguei aqui para trabalhar, e aí comecei a trabalhar no escritório de advocacia que era de Natal, e trabalhava com os grandes bancos. Até que em 2002 aconteceu um problema numa faculdade em Jaboatão dos Guararapes, e ali minha vida cruzou com a educação. O prédio havia uma ação de despejo, e o advogado de uma grande universidade lá do Rio Grande do Norte, que era da Universidade de Potiguar, era o advogado que tomava conta também dessa universidade que estava dentro desse prédio. E aí, aquele dia aconteceu o momento da busca azul de me conectar com a educação e com a gestão. Eu fui resolver esse problema e depois me convidaram para ser advogado. E aí comecei a desenvolver uma advocacia mais voltada na área empresarial, tanto é que a minha formação é toda empresarial. E sempre que eu entrei nessa advocacia, sempre me puxaram para a gestão, porque nós advogados temos algumas habilidades importantes. Por exemplo, nós não temos medo de contrato, né? E aí você entra numa empresa cheia de contrato. Nós não temos medo de falar com pessoas, né? Então isso facilita para a gente no dia a dia. E lá tinha acho que umas 250 funcionários, porque era muito grande. E além de alunos, professores, então havia uma comunidade muito grande. E às vezes, não, deixa o advogado falar. E aquilo foi me puxando para a gestão. Então foi aí que eu tive o primeiro contato realmente com a gestão. Então foi mais ou menos esse cenário. E eu fiquei, como o Pedro bem falou ali, entendendo todos esses pontos importantes da parte jurídica, mas também da parte da educação, né? Que a legislação da educação muda todo dia, e aí você precisa acompanhar isso dentro de uma instituição de educação. E fora isso, você precisa... acaba gerindo pessoas também. Aí foi aí o meu primeiro contato do jurídico com a gestão. Em que momento teve essa virada de chave do querer liderar, do querer estar gerindo pessoas? A dificuldade. Eu acho que a dificuldade das pessoas terem de se comunicar. Sim. Né? Nós advogados, a maioria, pelo menos que eu conheço,
tem certa habilidade de se comunicar com pessoas, né? E eu acho que na advocacia, quando eu comecei na advocacia na operação, né? Depois fui para tático, depois fui para operacional, depois montei o próprio escritório. Então, quando você faz essa jornada do operacional, de você estar ali no balcão, de você estar falando com gente, de você estar atendendo o cliente, então você começa a ter uma empatia, uma facilidade de ouvir as pessoas. E aí eu acho que um dos maiores talentos meus é poder ouvir e poder executar. Acho que essas duas habilidades ali que a advocacia me deu, né, é que me colocaram ali no momento que a faculdade precisava muito, de ter uma pessoa que fosse capaz de liderar ali 100, 150 pessoas, mais uma comunidade de aluno, mais uma comunidade de pais. E aí foi aí que surgiu realmente essa possibilidade do advogado se transformar ali em um gestor de pessoas. Quando falou gestor de pessoas, aí a nossa dor, né? Aí falou mais alto. Então, assim, nem todo mundo sabe da sua história. Você é sócio que está do Instituto Luiz Mário Moutinho. Para mim, a maior referência na parte aqui de educação no regional, né? Na verdade, que conseguiu trazer possibilidades que a gente tinha que buscar no eixo sul-sudeste e permitindo que venha para cá, para a região. Então, eu acho que você fala com propriedade em relação a isso. Aí, quando falou gestão de pessoas, eu não estou querendo induzir, não. Mas qual é a maior dor que você acha hoje na parte de gestão de uma empresa? Você acha que é o quê? Acho que você criar uma empresa onde você possa reter o talento. Pessoas. É isso. Você reter o talento. O que nós, eu falo nós porque o escritório, o Instituto, ele tem um contato muito grande com os escritórios. Eu tenho ainda um pequeno escritório em Jaboatão, com a Gilda, com o Fred e com o Leonardo. E a gente tem a dificuldade de você hoje reter o talento dentro do escritório. De você poder, para onde nós vamos caminhar juntos, né? Então, essa mão de obra que está chegando, as gerações, a gente precisa falar das gerações, né? Tava aqui na pauta aqui. Pronto. A gente precisa falar das gerações, então eu estou num momento que estão chegando nos escritórios 3 gerações. Né? A X, que somos nós, com exceção de Lorena, que é mais nova, claro. Mas a Y, né, que ela já está ali entre 29 e 45 anos, daqui a pouco ela vai estar, a maioria já está em poder de decisão nas empresas, né? Então elas estão chegando no escritório e a Z que está chegando, que é totalmente diferente, que está ali com 28 anos, 27 anos, já está no mercado também e está chegando na porta do escritório. Então, como eu vou criar um ambiente para que eu não possa ter tanto turnover, né? Tanto saída de pessoas. Eu já tive casos que as pessoas vieram, não sei se já aconteceu com vocês, que veio, falou comigo, preparou tudo, organizamos tudo num dia. 3 dias depois ela falou e disse, não quero ficar, não é o lugar, não é isso aqui que eu quero. Aí, ok, eu fiquei chateado, né? Porque isso não acontecia quando a gente trabalhava. Mas hoje realmente acontece. E tem um detalhe aí, que é importante a gente relatar. Eu estava vendo uma pesquisa que tem na Fiesp, que fala o seguinte, é a primeira vez que a Fiesp não tem fila para trainee nas indústrias de São Paulo. Eu não sabia dessa informação. É a primeira vez. E eles estão com dificuldade. Eles foram tentar identificar o que aconteceu. E aí vai passar pelo direito, que eu militei muito no direito trabalhista ali. Então, você cria alguns engessamentos para a proteção do trabalhador que estão ali, que são a proteção do trabalhador. Então, se cria ali todo um mecanismo que tributa e organiza. Mas o fator que eu acho que essa geração está chegando, que ela mais reluta, não é nem pelo salário em si, mas é mais pela... Estou preso em 8 horas. Sim. É assim que eles falam. Eu estou preso em 8 horas.
será que é isso mesmo que eu quero ficar 8 horas aqui? Né? E eu também não vou falar de produção, porque eu conheço muitos jovens que têm 21 anos, 22 anos, que produzem muito. Então eu não vou criar essa guerra. Não, na minha geração era maior. Eu não vou entrar nesse ponto, porque é uma mudança de cultura. É um equilíbrio entre que nossa geração, a geração X, por ter pouca oportunidade de fazer uma renda, a gente só tinha um canal. Quando você saía de um escritório ou de uma empresa, estava desempregado, você tinha só um canal. Você preparava o currículo. Não sei nem se essa geração já sabe o que é o currículo. E você batia de porta em porta para entregar. Sim. E assim, para você gerar uma renda para sua casa, para você, para o seu escritório, alguma coisa, para o seu negócio, era muito difícil. Hoje, com a tecnologia, e aí é o impacto da tecnologia, por isso que mudou, a geração que se criou com essa tecnologia, ela diz assim, mas peraí, mas se eu não tiver vergonha, eu posso estudar de manhã, cuidar das coisas em casa e fazer um Uber à tarde, no fim daquele momento do pico, e vou tirar uma renda parecida com o que o mercado de CLT está me proporcionando, R$ 1.500, e vou estudar para uma posição melhor. Tem gente da geração que está pensando dessa forma. Né? Então eu vou fazer e vou criar uma renda. Então esse fato de eu ter um mercado fechado, com hora fechada, e uma população querendo um pouco mais de liberdade, de flexibilidade ali, não como eles querem, nem tentou ao céu, nem tentou ao inferno, né? Não como eles querem essa liberdade plena, mas uma certa liberdade com responsabilidade. Em toda a empresa você tem departamento que você pode... um marketing, por exemplo, ele não precisa ficar dentro da instituição. De forma alguma. Né? Ele pode ser fora. E TI. Hoje eu tenho TI no Instituto, mas ele é 100% online, é fora da instituição. Sim. Ele não ocupa espaço. Ele resolve, eu abro lá, dou acesso ao computador, ele resolve de lá. Com raras exceções, ele vem até aqui. Então, eu acho que a gente precisa repensar isso e juntar essas 3 gerações para que a gente possa tomar melhores decisões. E aí eu estou falando agora de escritório. Melhores decisões de como nós vamos montar escritório. E o que seria indispensável, então, para essa gestão ser eficiente? O que traria uma boa gestão? Pronto, uma boa gestão. O líder agora, o gestor, o que estiver planejando, ele precisa entender que nós estamos num momento de que nós vamos aprender a gerir 2 coisas, pessoas e máquinas. Pessoas e tecnologias. Então, o bom gestor hoje, ele precisa entender dessas 2 coisas. Porque tem serviços, é impressionante o que vem acontecendo. Tem serviços que antes você estava fazendo e hoje você não faz mais. Vou dar um exemplo simples. O ChatGPT esses dias colocou um assistente que ele analisa os seus e-mails. E se você programar o que você quer, ele diz para você o que chegou, para onde ele vai dar a tarefa. Então, você não vai ter mais nem o trabalho de entrar na caixa do seu e-mail, você não vai mais se preocupar. Eu acho que vai até desaparecer. A gente vai criar canais dentro das próprias inteligências artificiais, a gente vai se comunicar com elas. Então, para mim, eu acho que e-mail já é coisa do passado. Ele ainda é um ponto de formalidade. Ferramenta, né? De formalidade ainda para documentar, mas eu acho que ele vai ser extinto, porque as conexões com o WhatsApp, com outras ferramentas, eu acho que elas vão ser o futuro. Então, para você ter uma boa gestão agora, você que está pensando em programar e organizar seu escritório, você precisa seguir. Eu tenho habilidade para lidar com pessoas, é o primeiro ponto. Eu tenho habilidade para lidar com máquinas, que eu vou gerir esses 2 pontos. Sim. Né? Na operação, quando você divide a operação, que você pega o estratégico, que você tem que sair, quem está no estratégico, ele precisa ir para a operação, olhar, ver se está tudo bem, dar o ok dele. Eu não sou favorável a abandonar completamente a operação. Né? Tem que ir lá, olhar, tem que estar sempre perto dos táticos. E aí ele desce para a operação, mas ele precisa estar fora, precisa captar, precisa
fazer relacionamento. Isso não vai mudar. Isso, o chat na inteligência artificial não vai acontecer. Então, o líder precisa saber sobre isso. O gestor precisa saber sobre isso. E, ao mesmo tempo, ele precisa entender das ferramentas que ele vai colocar na operação. Sim. Né? Eu fico dizendo, se você hoje tem software suficiente que você coloca numa sala e diz assim, olha, eu quero eu gosto do estilo tal, na arquitetura, não sei o quê, e ele te entrega pronto um projeto arquitetônico que é complexo. Sim. Imagine uma petição. Então, não dá para você morrer de amor mais pela sua petição. O que você tem que fazer? Vai abandonar, que eu vou escrever? Não, vai diminuir. Né? Mas a diretriz vai continuar sendo sua. Né? Sempre. Aí você tem que ter profundidade, Sim. você tem que aproveitar para estudar mais. Esse tripé da formação do advogado, dele ser uma formação mais ampla, multicultural, aí é que tem que ter Mais mesmo. ainda, né? Porque, para mim, a inteligência artificial, ela vai ser mediana. Sim. Ela vai te dar a resposta mediana. Sim. Você vai perguntar, ela vai te dar a resposta mediana. Porque o Luiz Mário, tem uma frase que ele diz que a inteligência artificial é dos cabeças brancas. Por quê? Porque a gente foi forjado, aí é um conselho para a geração YZ, que nós fomos forjados na leitura de livros. E aí, quando você é forjado na leitura de livros, você teve que aprender línguas, você desenvolve a parte cognitiva, então você vai fazer melhores perguntas. Sim. Né? E aí, o outro lado da história. Nós participamos de uma transição analógica. Eu acho que Lore não pegou. Lore não. Né? Mas eu peguei máquina de escrever. Né? Também, isso aí Eu peguei máquina de escrever e computador. E a gente passou por essa parte analógica e a gente sabe o resultado. Você sabe o resultado de uma boa petição. Sim. Você sabe o resultado de um bom trabalho acadêmico que você vê ali. Isso não vai deixar de existir. Mas, vamos lá, dentro da sua operação, 80% são boas petições, não. Aí tem Pareto, que eu falo sempre, até converso com vocês sobre isso. Que ele diz, se você se dedicar em 20%, você vai resolver os outros 80%. Porque 80% é repetitivo. Sim. Então, o que nós queremos como bons advogados? Nós vamos focar no nosso crescimento, mesmo de leituras, de aprofundamento, de participar de congresso, de debate, de trazer novas inteligências. Porque no direito a gente tem 2 lugares para trabalhar, ou na ciência ou no ponto da realidade. Como vocês estão no escritório, vocês trabalham no ponto da realidade. Sim. Mas o bom advogado, ele está lá na ciência o tempo Sim. todo. Porque pode ser que a sociedade vai mudar, muda o direito. Sim. Naturalmente vai mudar o direito. Mas se você não tiver a noção da ciência, você não vai conseguir adaptar. Você vai lá atrás, isso já aconteceu no passado, a gente pode aplicar aqui. Essa é a maturidade jurídica. Não é lendo uma linha ou 2 linhas, ou um resumozinho, um chat. Que vai trazer isso, né? Não vai, você precisa ler realmente. Uma aluna uma vez perguntou para mim, mas por que eu preciso ler um livro de 200 páginas? Eu disse, porque ele às vezes está condensado ali uma vida de um pesquisador que estudou sobre aquele assunto e vai te dar mastigado em 200 páginas. É só por isso. Então, se você quer ganhar tempo, avançar, ler 200 páginas. Né? O que eu acho muito também vale na questão de mentoria. A mentoria é muito barato. Que você está pegando toda aquela experiência daquele profissional direcionada à sua dor. Né? Quando falou, Marcel, me corto, eu falo muito. Não, tá ótimo. Eu, na verdade, minha cabeça fica pensando, mas como eu estou aprendendo, mas eu acho que entrou para um viés bacana na questão de transmitir um pouco da nossa experiência. Hoje, então, um advogado recém-formado, se fosse para fazer um curso, não vale puxar a sardinha só para o instituto não, tá? Você direcionaria ele para ir focar em soft skill, ou então em que direcionamento daria? Não vou lhe induzir para... Hoje, eu me formei agora, o que é que eu faço? Vou para onde? O que é que você gastaria energia aí fazendo? Isso é muito bacana, sabe, Pedro? Eu tenho vários advogados que conversaram comigo, assim, tomada de decisão e tal. Até antes de passar na OAB, alguns estavam
procurando outra profissão, porque achava que o direito não era mais uma profissão de futuro. E eu sempre disse que eles estavam enganados, sabe? Eu acho que o direito é ainda uma profissão de futuro, porque onde tem sociedade vai ter problema, né? Hoje eu tinha problema com o contrato consumidor, um contrato, na minha época era impresso, viu, Laura? Era impresso, o cara preenchia assim, né? Hoje eu tenho contratos eletrônicos, então eu tenho aí aquela, olhar o copo cheio. Antes eu tinha que resolver um problema, hoje eu posso resolver milhares, né? Hoje eu posso trabalhar como advogado para São Paulo, para o Rio de Janeiro, posso estar na beira da praia para trabalhar como advogado. Mas o que o fator principal é o seu conhecimento. Então, assim, a pegada do Instituto é essa, mas assim, a gente tem INSPER, a gente tem a GV São Paulo, tem do Cabral, tem a do ministro Gilvan Mendes também, que é muito boa. Mas assim, o fato principal você precisa ter bons livros, bons professores. Por que bons professores? Porque se eu chegar para você e disser assim mesmo, não leia não, você tá lendo coisas muito pulverizadas. Põe o seu foco nesse caminho de livro. Eu vou colocar uma trilha de livro para você. Você ganhou anos de experiência. É isso. Então, bons professores não vai mudar. Não vai. Você pode rodar. É aquela experiência. É o que o americano vende, é know-how. Às vezes ele não tem estrutura nenhuma. Mas eu sei fazer. Quer que eu tire o petróleo daí? Eu sei fazer. Uhum. Não, se você for começar o que chama curva de aprendizagem, se você for pegar curva, às vezes você vai passar 10 anos. E se você vai pro know-how, é porque às vezes a pessoa fala coach, né? A palavra ficou até pejorativa, mas não é. Realmente uma pessoa que tem um conhecimento que pode chegar para você e dizer, não, poxa, deixa eu fazer um direcionamento, né? Um direcionamento para você focar. Sim. Nesse mundo tão concorrido de infobesidade, muitas informações, você poder... Imagine, de você ter uma pessoa que planeje para você, você vai ler esses 4 livros e você vai se especializar nessa área. Isso é um patrimônio quem faz isso, tá? E eu tenho essa felicidade por estar no Instituto, fui presidente de ordem de Jaboatão, por ser uma pessoa que ainda tenho todos os advogados de Jaboatão conectados a mim, e as pessoas sentaram e diziam, Marcelo, eu estou perdido. Sim. E eu falei, eu sempre pensava assim, quando eu ia começar a trabalhar. Eu adorava contratos, eu era vinculado ao contrato, banco, porque eu fui bancário mais jovem, então eu entendia de banco, eu me posicionava ali, eu detestava direito do trabalho. Nem fiz as minhas cadeiras corretas na faculdade. Mas, quando eu cheguei na empresa, nessa faculdade, ela tinha um problema de 8 milhões de reais de trabalhista. Aí oportunidade, eu vou estudar. Sim. Mesmo odiando, assim, eu não gostava. Eu gostava de estudar ali contratos, a parte financeira, tributária, essa parte que eu gostava. Mas eu vi uma oportunidade, eu vou me agarrar nessa oportunidade. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa ver é qual é o meu entorno. Quais são as oportunidades de negócio que esse entorno traz? Justamente. Uma das pessoas que era aluna do Instituto, ela veio para fazer, e se você perguntar, ela vai contar, é a área que vocês conhecem, eu acho que vocês já viram por aí no Instituto, ela era do marketing. E ela vinha fazer um freelance no marketing várias vezes. E aí um dia ela disse, não, eu estou fazendo direito, só vou terminar, mas não vou seguir não, porque a área digital é que vai me dar dinheiro. Eu falei, chamei de quê? Você tá errada, viu? Ela disse, não, é isso mesmo. Eu digo, não. Eu disse, eu acho que você não teve um bom professor. Sim. Né? Você passou e, assim, eu sei que a Católica tem excelentes professores, mas às vezes você não dá sorte. Não pegou alguém que inspirasse. E o Luiz estava dando uma aula num período, disse, não, o dia que tiver um bom professor dando uma aula, eu vou lhe chamar. E aí o Luiz estava programando para dar uma aula, estava empolgado naquele dia. Pronto, eu liguei para ela veio assistir. Ela assistiu e ela falou, realmente. E aí ela disse assim, eu não vejo também advogados com oportunidades e tal. Eu não conhecia a Lorena. Se eu conhecesse, eu ia dizer só subir, né?
Mas eu liguei pra Jane, que é uma amiga nossa. Jane, recebe ela aí, mostra aí o escritório, vê como tem mulheres que têm uma carreira legal e tal. E ela foi, quando ela voltou, ela disse, realmente, tem mulheres que têm advogada com uma carreira bem sucedida e tal. E o último ponto que eu falei pra ela, eu disse, ó, você tá organizando seu casamento, inclusive fui ser padrinho do casamento dela, do marido dela, o seu marido é advogado, você precisa transitar na área médica, então foque no seu estudo aí. E aí ela nichou e foi. E assim, eu fico muito feliz, ela trabalha lá, ela tem o campo dela, mas isso já aconteceu com Tereza, que veio de João Pessoa para cá, ela também não tinha oportunidade, e ela encontrou através de Gomi, de abelha, os professores de imobiliário, colocar ela no mercado imobiliário. E assim, ela voltar para cá depois com uma advogada bem-sucedida, com carro, ela não tinha carro, não tinha nada. Bacana isso. Então, isso é bacana. Então, assim, são professores que eu sempre... Direcionam, inspiram. Inspiro, mas eu tenho uma professora que é Silvia, que dizia para mim, o único patrimônio que você consegue expandir sem ficar menos rico, sem ficar menos pobre, é o conhecimento. Né? Porque o celular é um patrimônio. Se eu te der, você ficou com o celular, ficou mais rico e eu fiquei sem. Uhum. Mas o conhecimento a gente conversa, Sim. troca. E aí esses advogados que passaram cresceram. E eu tenho certeza que os professores que direcionaram ficaram maiores ainda. Sim. Você fez sua meta. Já ajudou dois profissionais só aqui em 10 minutinhos de conversa. Tem ajudado no dia a dia, na verdade, né? E a gente também, né? Existe algum método ou rotina para acompanhamento de metas que você entende ajudar nesse processo de gestão? Existe, mas normalmente vão pensar no escritório pequeno. Né? No escritório pequeno, eu me lembro também muito do Maurício. Ele tinha um sistema muito bacana de controle. Todo o processo, na época não tinha esse sistema todo de tecnologia, todo o processo no escritório pequeno passava por uma funcionária dele, que nem advogada era. Ela sabia, ele tinha treinado ela para contar os prazos, então ela ia no grau de importância, ela sabia quem era o cliente, por exemplo. A Bradesco era um cliente importante, ela anotava o prazo direitinho, passava para o cliente, mas comunicava a ele. Uhum. Chegava lá na mesa dele, tinha um comunicado, ó, chegou esse processo de Bradesco. Tinha uma fichazinha que ela preenchia. Sim. Né? E aí ele já sabia que era o chefe, o advogado já sabia e ela tinha um controle do prazo. Uhum. Certo? E lá ele adotava uma metodologia que era por responsabilidade, por grau de responsabilidade. Complexidade ou de responsabilidade? Complexidade e responsabilidade. Então, assim, eu sei, ele juntava ali, ó, se for desse cliente, se for, pode ser um problema de empregada doméstica. Desse cliente, eu preciso saber. Né? Mas, às vezes, ele dizia assim, não, juntar documento, essas coisas. Tinha um fluxo que ela mesma gerenciava. Né? Ela passava para o advogado júnior, lá era júnior, sênior e pleno. Né? O tático dele era pleno. Era abaixo dele. Então era ele mais dois ali que entendiam de tudo também. Eram muito bons os dois, competentes. Eram sócios deles, mas eram sócios menores. E a partir daí era o operacional. Então, nesse operacional, ele tinha um setor que faziam coisas mais simples, outros que faziam de forma média e outro de uma complexidade maior. E eles faziam esse gerenciamento que era de forma manual. Sim. Hoje, nós temos várias ferramentas que podem ajudar. No Instituto, nós usamos o Asana, que ele gerencia até 10 pessoas, é um valor legal, ele gerencia 10 pessoas. É um escritório médio, eu consigo gerenciar o meu tático, que eu acho que é o mais importante. O operacional, eu preciso ter um líder lá embaixo. Então, se eu tenho uma pessoa ou duas pessoas como líder lá, mais 3 táticos aqui, eu tenho 5 pessoas importantes na operação. E mais os sócios. Né? Então, se eu consigo todo dia gerenciar, o Asana ele te dá essa possibilidade de você gerenciar dessa forma. Mas o que era norteado no escritório
era o seguinte: esse grau de complexidade da peça, né, eu teria que direcionar para uma equipe mais experiente, e o grau de importância, que era outro falou, do cliente. Então ele juntava essas duas coisas para que eu possa tomar a decisão onde eu vou encaixar ali. Então o gerenciamento ele pode ser manual, Sim. hoje por Excel, pode ser por uma plataforma dessa, ou pode ser também utilizando inteligência artificial agora. Que já gera um impacto gigante nessa gestão de produtividade, de Que já te entrega, tem escritório que já entrega para você a petição pronta, de sugestão. Você chegar com a sugestão lá. Então vale, se eu tivesse começando hoje um pequeno escritório, né, o nosso escritório hoje ele é todo digitalizado, que são poucos advogados. Mas se eu estivesse começando no escritório hoje, eu partiria para ter uma consultoria para montar já desde o zero a questão da inteligência artificial. Customizada para a sua necessidade. Customizada. Ele vai estar no caminho certo, tá vendo? Se você for nichar, vocês são disruptivos, vocês estão na frente. Se você está nichado, por exemplo, só cliente PJ. Por exemplo, eu trabalhei no escritório e a minha responsabilidade era só empresa. Uhum. Eu tinha várias empresas de construção civil. Então, assim, eu já tinha minhas peças prontas, né? Na época do Word, não sei se a turma conhece ainda. É o Word, né? Word e o Excel. Então, eu tinha uma listinha que era de clientes mais importantes ali, de responsabilidade, que eram mais complexos, por exemplo, acidente de trabalho. Né? Então, todo mundo já sabia no escritório que era muito complexo, porque o acidente de trabalho ele ia abrir duas ações ali, uma ação criminal, para apurar se tinha no caso morte ou um acidente grave, né? Se tinha os empresários tinham culpa, e a questão da indenização. Então ali já se sabia, o escritório todo já sabia, sim, que a gente tinha que ter uma atenção maior para que a gente pudesse olhar, ver se os EPIs, se os treinamentos, se estava tudo assinado, se não estava, organizar aquela parte para que justamente o processo criminal fosse arquivado. A empresa fez tudo que ela podia, então ela não contribuiu para a questão morte, para o fator morte ali. Né? E na questão da pensão, o cálculo, você saber o cálculo, por exemplo, às vezes era um jovem de 20 anos, calculava-se que ele ia sobreviver até 72 anos, é a média do IBGE, então há uma pensão a ser paga, né, se ele estava contratado ou não com a carteira. Então, essa complexidade, sim, é que a gente separava no escritório. Aí no dia a dia, na trabalhista, juntar de petição, falar sobre um relatório, só para a gente ver hoje como o grau de complexidade mudou. Fazer os quesitos para o perito. Eu demorava um dia só pensando ali o que eu vou escrever, olhava, pesquisava, abria livro. Peguei um processo a pedido de um amigo meu para fazer uma análise sobre um acidente de trabalho. E aí eu disse, poxa, eu vou lá e tal. Peguei o que eu já produzia, que eram os quesitos, que era a situação essa. Fui treinando a minha nem estava identificado o processo, eu coloquei só os fatos ali, fui treinando ela. Quando ela estava bem treinadinha, eu falei, elabora os quesitos. E assim, eu fiquei impressionado. Eu nunca ia fazer os quesitos daquele jeito. Então, é essa força da tecnologia. Aí a gente volta para a questão da liderança lá, para eu conectar. Como é que eu hoje estou no cargo do estratégico do meu escritório, eu sou dono do meu escritório, e eu não vou aprender a gerir esses dois fatores, essas duas pessoas que vão estar ali do meu lado, um ombro a ombro comigo, e a tecnologia que eu vou colocar ali. É o que você precisa hoje se qualificar. E aí nós não tivemos essa formação na faculdade. Como também não teve a formação na parte financeira, muitos que não tem. A gente como empresário, como dono de escritório, de empresas, eu acho que isso a gente não aprende na faculdade. Educação financeira, não estou nem falando a parte de gestão financeira, que já são outros 500 também. Mas falta muito. Sim. Você entender, tem um curso nosso, né? Eu vou fazer a propaganda aqui, Gestão 360, mas vou contar a história desse curso.
Eu estou com a Rebeca, ela conta essa história, ela conta para todo mundo. A Rebeca Batista era aluna nossa, e aí ela estudou, estudou muito sobre a área imobiliária, e aí eu disse, poxa, vai ser nossa professora. E um dia, ela veio gravar, ela veio dar aula e foi gravar. Aí o que acontece? Eu perguntei o que está acontecendo. Ela disse, Marcelo, eu tô me sentindo que eu tô rodando e não saio do lugar, como advogado. E nos livros americanos, nos estudos, aí eu gosto de muita leitura americana, nos livros dele tem uma frase que é assim, quando a sua carreira não está saindo do lugar, é a corrida dos ratos. É aquela corrida do rato do laboratório, que você fica correndo no mesmo lugar, né? E aí você precisa sair disso. Aí ela me falou, eu fiz 3 perguntas para ela. Eu falei assim, você sabe o seu ponto de equilíbrio? Ponto de quê? De equilíbrio. Ela não sei nem o que é isso. Você sabe a sua capacidade instalada? E a outra pergunta é, você sabe o valor da sua hora? Ela falou, não sei nada disso. Eu disse, então faça o seguinte, hoje você vai dar aula, escolha na semana que vem, venha com a sua sócia aqui, e eu vou te transformar, vou te tirar do CPF e vou te colocar no CNPJ. Aí brinquei com ela assim, aí ela disse que foi para casa com aquele negócio martelando. Aí na outra semana, você tá de pé aquele negócio? Eu falei, pode vir. E aí ela veio. A sócia não pôde vir, que tinha uma audiência, ela acabou chegando e eu falei, você vai entrar aqui com o CPF na sala de aula e vai sair com o CNPJ. Vamos lá. Aí listei todas as despesas dela que são fixas. E a despesa do advogado que está começando se misturam. Celular. No escritório é pessoal. No escritório pessoal, combustível, carro. E aí eu fui pontuando com ela, montando ali o ponto de equilíbrio dela. E aí, vamos lá, eu não me lembro o ponto de equilíbrio, mas vou chutar. Se fosse 5 mil reais para ter um ponto de equilíbrio. Aí eu disse, pronto, a partir do ponto de equilíbrio, você já tem uma noção do que virou um mês, você deve. Essa diferença do PF, do CPF e PJ. PF você vai receber de alguém. PJ você vai pagar para alguém, entendeu? Então você já tem essa responsabilidade. Ela disse, aí eu disse, pronto, agora vamos saber sua capacidade instalada. Quantos advogados tem? Ela falou, eu e minha sócia. Falei, cada um trabalha 8 horas por dia, né? Então você tem 16 horas de capacidade instalada para trabalhar. Você não vai pegar... Você tem processos, tempo nessas 16 horas sobrando. Ela falou, não tenho. Então tá com a capacidade instalada saturada. Você não pode pegar mais serviço. Você tem que buscar economizar internamente para sobrar. Então você já sabe que a capacidade instalada, você já tem o seu ponto de equilíbrio. Agora a gente precisa saber o valor da sua hora, né? Então eu vou lá, pego os 5 mil, divido por 22 dias, que são 22 dias úteis, eu até brinco, quantos dias úteis você quer trabalhar? 22 dias úteis, depois divido por 8, porque... Saber a hora, né? para saber a hora, a capacidade que eu tenho de trabalho no dia. Mas eu poderia dividir por 16, porque eram duas mãos de obra ali, mas eu divido por 8. Então, eu já pego o meu custo fixo, que é ali fixo e variável, meu ponto de equilíbrio, e já sei o mínimo. Então, vamos lá que eu chegasse numa hora de 100. Pronto, eu vou cobrar 100 do meu cliente? Não vou. Eu vou pegar um serviço dele que eu sei que eu vou demorar ali 8 horas ou 1 hora por mês, eu vou calcular. Eu quero no mínimo 300 reais por cada hora. Eu brinquei com ela assim, até no dia para dar de exemplo. Como eu fui muito operacional, então delegacia, justiça do trabalho, tudo eu sei. A Polícia Federal, tudo eu fui, porque assim, eu chegava no escritório e dizia, não, manda esse menino novo aí. E eu tinha que ir. Então, vamos lá, ir para uma delegacia para um flagrante. Eu, no mínimo, passava 10 horas. No mínimo. Até ter depoimento, todo mundo, no mínimo. Então, se eu sei que a minha hora mínima é 100 reais e que eu resolvi cobrar por 3 dá 300 reais. E eu sei que eu vou passar 10 horas, então, menos de 3 mil reais eu não vou. Você toma a decisão. Então você toma a decisão. Isso é bacana. Então
essas informações que a gente não aprendeu na faculdade, isso me ajudou muito, né, em termos de gestão. Por isso que eu fui puxado para gestão. E hoje eu ajudo muita gente. Aí, como surgiu o curso? Eu estava num congresso, onde foi palestrar, levei Luiz Mário, em Garanhuns, né? E lá, na hora do almoço, ela falou: a minha vida mudou. Legal. Depois que Marcel me ensinou isso aqui e tal. Aí os colegas que estavam no congresso foram pedir para mim. Disse: não, ó, você vai ter que ensinar. Eu disse: ó, então faça o seguinte, monte uma turma que eu faço de graça. E fizeram 2 turmas de 50 alunos. 100 alunos vieram do interior. Lá de Caruaru, Garanhuns, Recife. E aí eu dei aqui no Instituto, aí falei pro Luiz Mário: não, vou dar, dei 2 finais de semana para as 2 turmas. E aí daí eu resolvi que tinham habilidades que eu não dominava tanto. A gente acabou chamando outros colegas para fazer o Gestão 360. Mas, pelo menos aqueles eu ajudei um pouquinho, passando a minha experiência nessa questão do CNPJ. Eu abri, até brinco também, que quando você nasce, você, né, para saber se você está vivo, você respira. Quando você abre um CNPJ, você tem que fazer o crédito do dinheiro, tem que ter o dinheiro da empresa. Né? As pessoas esquecem disso. Nessa questão da gestão, você consegue enxergar alguma diferença entre um líder e um gestor? Consigo, muito bem. O líder hoje, ele precisa, além de passar as tarefas, o gestor hoje é passar a tarefa. Falando bem em gestão mesmo, e a geração X vai entender. A gente, como saiu da Primeira e Segunda Guerra Mundial, as empresas foram forjadas em comando e controle. E isso dava certo, não tenha dúvida. Eu trabalhei com comando e controle, eu tinha que obedecer, porque eu não tinha outra opção. Mas agora, como a gente falou de gerações, as gerações têm outras opções. Sim. E às vezes o comando e controle não funciona. Não, porque eles querem um propósito. Por que eu vou receber de você um comando? Sim. A não ser que você me inspire. Então, um dos fatores que o líder precisa inspirar. Ele precisa ser uma pessoa com... Maria Luísa, que é advogada de vocês, ela disse: eu vou estudar em tal lugar. Eu disse: você já viu a linha de pesquisa? Você já viu as pessoas dessa instituição, para ver se você se inspira? Porque senão, será que é isso que eu quero estar lá na frente? Aquilo é meu futuro. Sim. Claro que eu fiz assim uma metáfora, mas porque às vezes a gente vai não pelo nome da instituição, por isso, por aquilo. Eu quero saber se aquela pessoa me inspira, se é legal estar do lado dela. Porque eu aprendi com muita gente na vida pelo simples fato de estar do lado. Sim. De olhar nos olhos e a pessoa dizer: não vá por aí não, vá por aqui. Entenda, isso aqui eu ganhava tempo, eu ganhava experiência daquela pessoa. Então a liderança hoje, ela precisa mostrar o norte, ela precisa ouvir bastante. Menos do que ser operacional. Tem um xará meu, que é Antônio Maciel, ele foi presidente da Ford. Ele tem até uma escola também de formação de líderes, que ele diz o seguinte, que ele quer ser medido pela quantidade de líderes que ele fez, quantidade de gestores antenados com a transformação. Então, acho que para a liderança hoje, você primeiro precisa liderar por exemplo. Sim. Né? Eu sou tecnicamente bom nisso aqui, e se você quiser realmente seguir, eu vou lhe mostrar o caminho. E eu tenho um propósito nisso aqui. Será que o seu propósito vai se alinhar ao meu? Porque também, se a gente não consegue demonstrar esse propósito, a gente não consegue ter adesão de quem está com a gente naquele mesmo, no dia a dia, no propósito que deveria ser comum, né? Então, eu acho que a liderança, ela representa muito isso. Você conseguir trazer para perto pessoas que consigam enxergar o que você tem como meta, o que você tem como propósito, com algo semelhante com o que tem, e se construa junto. Porque essa ausência de conexão é uma coisa que a gente tem visto muito ser problemática das empresas. As pessoas não se conectam, primeiro, elas não se comunicam. Sem comunicação não há conexão, e sem a conexão não há bom resultado, né? Então, eu sempre digo que o maior desafio da gente como gestor de um escritório é ter essa consciência e conseguir trazer isso no dia a dia. E isso você tem nos ajudado muito. Legal. Eu fico feliz. Mas assim, eu gosto de gente.
Isso é um fato. Sim. Por isso que eu gosto de aluno. Meus sócios nenhum estão nos grupos dos alunos, eu estou em todos os grupos de alunos. É só louco, né? E eu entro na sala e digo, se tiver algum problema, Pode me procurar, pode me né? procurar. Mas assim, isso desde a pandemia. Eu lembro que na pandemia, eu estava numa instituição que é no interior do estado, com muito orgulho, fiquei lá 10 anos para ajudar, que é a FAESC, e lá tinha 2.500 alunos. E eu lembro que os alunos querendo pagar e ninguém querendo dar o número do telefone. Não, porque eu não vou dar o número do meu telefone. E eu numa reunião com todos os funcionários, anote o número do telefone aí. Aí ela começou a anotar, tá bom, me diga. Aí eu dei meu número de telefone. Eu disse, mas é o seu número, eles vão ligar de manhã, de tarde, de noite. Eu disse, mas os caras querem pagar. Eu não estou fazendo nada, eu vou dar meu número de telefone. E eu dei. Eu saí de lá na época, passei vários meses depois que eu saí. Recebendo ligação. Ainda tinha aluno que mandava. Mas eu ainda dizia, não ligue, mande mensagem. Aí eu tenho essa facilidade. Então, assim, acho que a liderança é você fazer o seu bem feito, sabe? É saber que você pode inspirar as pessoas. Sim. É saber, uma coisa que eu tenho muita conexão com o Luiz Mário. A gente não gosta de meia boca. A gente quer sempre o melhor, principalmente quando a gente fala de educação. Poxa, o que é melhor? É isso que a gente quer. A gente quer ali chegar na perfeição. Tá longe, mas a gente vai lutar por isso. Então, eu acho que o líder, ele é esse cara. É a pessoa, é a mulher. Eu até, com a Maria Luísa, ela veio, eu mostrei para ela que saiu acho que a Forbes, várias mulheres de liderança em tecnologia e gestão, em tecnologia e direito. Eu mandei para ela e disse, pode inspirar você para alçar voos maiores. Então eu acho que o mais importante hoje, e isso é fundamental, eu tento dizer para todos os meus funcionários, você tem que trabalhar, você para ser líder, você tem que se melhorar todo dia. Né? A mudança, ela não está fora de você, ela está dentro de você. Você tem que estudar, você tem que pesquisar, debater, ouvir, porque hoje, com essa quantidade de informação, é muito ruído. As pessoas não se escutam. Então, eu tenho um dia na semana que a pessoa bate na minha porta, às vezes nem porta eu tenho lá, vocês já sabem lá, para bater um papo comigo, para falar da família. Eu sei o nome dos filhos dos meus funcionários. Eu pergunto como é que está. Se ele tiver uma emergência, eu tento ajudar. Isso faz parte do dia a dia. Então, você ter essa conexão importante. É muito importante. Então, eu acho que o líder ele precisa estar além da meta. Ele precisa ter um olhar para a gente. Essa pessoa está do meu lado todo dia. Essa pessoa está investindo num sonho que é meu. Meu, eu estou ali na liderança, é meu sonho. Porque eu não conheço o nome das pessoas. Como é que isso pode se tornar o sonho dela também, né? E tem um caso, e eu fico lendo essas questões de gestão, tem uma empresa, não vou recordar o nome dela, é uma dessas grandes, que no quadro, na parede branca, a maior parede branca que ela tem, tem a meta da empresa lá em cima. Esse é o sonho da empresa. Eu acho que é assim médio. E mas todos os funcionários vão lá, colocam o seu papelzinho com o meu sonho. Um é casa própria, outro é estudar fora. Aquele é o sonho, sabe? De você conectar o sonho daquela pessoa. Ao sonho de cada um, né? Porque às vezes o meu sonho pode ser muito distante e não está conectado com aquele sonho. Então, nesse mundo de muita tecnologia, está faltando empatia, eu acho. Sim. Acho que o líder ele precisa estar focado nisso, ele precisa entender de gente. É o grande diferencial. E a nossa formação, aí sim, a gente entende de gente. Né? A gente não só tem de litigar, mas quando a gente tem uma boa formação, a gente viu filosofia, a gente viu sociologia, a gente entende da movimentação da sociedade para você entender do direito, você precisa entender um pouquinho de pessoas. E no dia a dia, para quem começou como eu atendia milhares de pessoas. Né? Eu trabalhei para um vereador que eu era o assessor jurídico dele. E aí eu atendia tudo, eu brincava até na sala de aula que era assim. Eu recebia todas as demandas, aí tinha
briga de vizinho, que é a delegacia, previdenciário, trabalhista, ele chegava, vamos repartir agora as obrigações, vamos. Cada um vai fazer agora. Ele pegava a previdenciário e trabalhista, que era o filé, e ficava... Briga de vizinho. E me entregava a briga de vizinho. Eu ia brigar com ele, que querendo pegar os dele. E eu querendo pegar essa parte daqui. Então, assim, ao ouvir essa população, eu acabei tendo uma facilidade de ouvir as pessoas. Então, eu acho que a liderança, ela tem uma obrigação da meta, ela tem uma obrigação com a empresa, ela tem. Mas eu acho que ela tem que ter uma obrigação com as pessoas. Né? Eu preciso saber se... E aí a geração que está chegando. A geração ela precisa de um propósito. Mas por que eu estou lá? Porque Pedro me inspira. Porque o Ilori me inspira. Poxa, eu acho bacana, eles são estudiosos, eles estão no ápice da carreira e eu posso seguir essa trilha, né? Aí ela vai, bate na tua porta e você não dá o feedback, Sim. não mostra o caminho, Sim. não mostra interesse. Aí realmente as pessoas podem desistir de estar ali do lado. Então, além das ferramentas, Marcel, de tecnologia, as leituras, que eu sei que você é um grande apreciador dos livros, além do curso de psicologia que você já deve ter feito algumas vezes para gerir tantas pessoas assim, tô brincando, mas qual sugestão, que conselho você daria para um líder que está começando? Alguma formação, alguma leitura que para você foi um divisor de águas? O que é que você traria para um gestor que está querendo agora começar esse processo de liderança? Olha, eu sou um apaixonado pela gestão, não sei por que eu acabei gostando disso, além de direito, de estudar direito, de pegar ali a parte filosófica do direito me apaixona. Eu acho que é porque eu meio história e tal. Me apaixona essa parte filosófica. Eu fico brincando na sala de aula que eu sou da época de Miguel Reale, né, que era fato, valor e norma. E aí eu conto, na minha época o professor levantava a mão e dizia assim... quem é que fuma? Aí todo mundo levantava a mão que fumava, eu não fumava, eu ficava com vergonha, eu levantava a mão também para dizer que fumava, todo mundo fumava, mas era aquela sociedade, aceitava que dentro da sala de aula podia se fumar. Hoje a sociedade escolheu, um pouco depois, que não era legal as pessoas fumarem ali, né? Então o Miguel Real é preciso aí, é um fato novo, né, que as pessoas deram valor, que se transformou em norma. Então, a leitura jurídica, de você ter a técnica jurídica de estar com o público que é realmente jurídico, ela tem que permanecer. Eu acho que você lê os clássicos, está focado ali. Essa parte jurídica, você tem que ter a técnica. E aí, olhando para dentro da empresa, para que ela tenha perenidade, que ela tenha futuro, e você ingressar na gestão. Eu trouxe 2 exemplos de livros aí que eu acho bacana. Um é de uma autora que ela é muito disruptiva, é Marta Gabriel. Ela conecta muito a parte de tecnologia e liderança. Acho que é bacana os livros dela. Eu estou trocando ideia até com a minha esposa. Minha esposa também está lendo, eu estou lendo junto com ela. E o Gestão do Amanhã, que ele dá uma narrativa do que aconteceu na gestão, né? Até aí eu trouxe a questão do livro é esse aí. E o Gestão da Manhã também. Ele, além do Gestão da Manhã, além dele trazer uma narrativa de como a gestão mudou, ele traz vídeos, né? Tem vários cases que eles batem papo. E aconselho também, quem gostar, tem mais de 100 programas do Gestão da Manhã de podcast. Né? É lá que eu tiro muitas sacadas assim, do que aconteceu no mundo da gestão e que eu tenho a maior vontade de aplicar no mundo do direito. Né? Porque a gente ainda, por ser muito tradicionalista, a gente ainda fica receoso com o avanço da tecnologia. Mas eu digo, enquanto você lê 12 livros no ano, a tecnologia lê isso em segundos. Sim. Então você não vai ter condições de comportar. E ainda tem um detalhe, diferente do avanço da internet, o avanço da internet foi uma ferramenta para a gente, um instrumento para a gente trabalhar. A inteligência artificial, ela vai entrar em todas as bases nossas, dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da produção científica.
ter uma tese que daqui a 5 anos muitas doenças que não tinham solução passam a ter, porque a inteligência fica trabalhando para você. E ela consegue, ao mesmo tempo, conectar vários estudos no mundo todo. No mundo todo. Então a velocidade da maturidade que esse estudo leva é muito maior do que antes, quando essa conexão não era tão... Aí na matemática é um ponto de inflexão. Isto é, ele vinha numa trajetória. Sim. E agora ela vai mudar completamente. Então, é uma questão de muita oportunidade para o advogado. É porque eu vou migrar para o outro lado. Aí eu tenho que abrir mão do operacional, sim, tentar aprender. Aí vou voltar para a liderança, que sim, é o caso que eu disse. Sim. Pegar pessoas que têm o mesmo propósito que o escritório, estamos no mesmo propósito, vão querer desenvolver como pessoas, desenvolver como um advogado, desenvolver tese, desenvolver a carreira e junto disso um arcabouço de tecnologia que vai fazer a operação. Então eu vou ficar mais intelectual, né? Se essa geração souber a vantagem que ela tem, que se ela estudar um pouquinho ela está na frente de muita gente, sim, né? E um lado bom da tecnologia, como a parte braçal, a parte que o advogado tinha que fazer. Eu, antes da pandemia, como eu tinha várias construtoras, às vezes o mercado da construção, quando dá baixa, todo mundo emite junto. Então, às vezes, eu tinha 200 processos. sim. Era muito cansativo, eu tinha que acordar cedo e pegar audiência. Eu tinha audiência de 8 da manhã até 2 da tarde, às vezes ia até às 4. Tinha que fazer contestação, tinha que fazer manifestação de documento. Essa parte braçal, a tecnologia toda vai fazer. E aí a gente, como gestor, nós vamos nos preocupar com o quê? Com a parte humana. Quais são as habilidades humanas que a gente precisa? A empatia é uma, né? Mas a parte de você se preocupar com a família, também a gente tem que se preocupar, porque a geração X é meio louquinha. E não, vamos trabalhar, e às vezes a família fica de lado, né? Mas vamos deixar um ambiente do escritório não... engessado, mais saudável, mais fluido, né? Mais saudável, né? E que você, Silvio Meira fala que ele, na pandemia, ele dizia que ele ia sair de casa por 2 motivos. Se tivesse um chefe, e o outro, se tivesse um papo muito agradável, que ele crescesse 1%. E ao final da palestra, ele dizia o que era o chefe. Era um chefe de cozinha para fazer uma boa comida, para você ficar ao redor. Então, assim, o escritório ele tem que ser um lugar pulsante de novas ideias, de companheirismo, de a gente poder estar junto, de resolver os problemas. Até porque o escritório de advocacia você resolve o problema, né? Tá antenado, dizer assim, nós pensamos num futuro diferente para a nossa casa, mas para o mundo também. Esse é um lugar de debate realmente ali, produtivo, bacana, né? Disruptivo. Não dá para ser... Eu fico pensando, e isso foi um professor que disse para mim, eu quando saí de lá de BH, eu peguei o avião e disse, eu vou entrar no corredor, vai ter para ir para o instituto, para dar uma aula no instituto, vai ter aquela azulejo, em cima do azulejo vai ter um azulejo azul e vai ter uma cadeira de braço, não sei o quê. Aí quando eu cheguei aqui, totalmente diferente, eu disse, porque o lugar, aquele modelo de sala, ela serviu no passado. Hoje eu preciso de um lugar atraente, porque eu posso estudar mais cedo. É a mesma coisa, o escritório tem que ser um lugar atraente de você ir para lá. Às vezes é o meu lugar seguro, porque às vezes nem em casa é. Porque quem tem filho, logo tem 2 filhos, sabe que chega em casa é mamãe, né? E aí eu vou pro escritório, que é mais fácil de eu trabalhar. Com certeza. Vou Né? pensar no escritório, então... Né? Mas eu acho que tem que ter um ambiente mais de responsabilidade, né? Que vai ficar sem responsabilidade. As pessoas... Eu trabalho como líder no Instituto. Eu sempre digo que os meus funcionários todos têm a liberdade de tomar a decisão, né? Eles sabem, eu construo um espaço que eles tomem a decisão e depois eles vêm e me comunicam. Se fizer errado, eu vou dizer, tá errado, a gente vai mitigar aquele processo. Vai aprender. Vai aprender,
né? Mas senão você não vai conseguir gerir todo mundo. É como diz, comando e controle não dá mais. Porque antes era assim, era uma pessoa que dava uma ordem aqui em cima e todo mundo tinha que cumprir embaixo. Sim. Mas é tanta informação, é tanta tecnologia, não dá mais. Você tem que fazer lideranças com autonomia. Então, o grande... Eu queria trazer aqui uma situação que você nos trouxe, esse ponto de reflexão. Na verdade, muita coisa a gente já sabe, mas a gente não consegue colocar como um ponto que precisa ser resolvido. Uma coisa que você nos inspirou foi compartilhar com nossa equipe os nossos objetivos. Muitas vezes a gente subentende que as pessoas que estão ali estão entendendo aonde você quer chegar. E quando você não consegue externalizar isso e tornar isso visível a todos, você não consegue trazer para essas pessoas qual o propósito e aquela questão assim, de todos se sentirem com liberdade para tomar decisões. Porque ele não vai saber o que decidir, ele não sabe para onde você quer chegar. Então eu queria trazer isso, assim, que acho que foi um grande divisor para a gente, né, Pedro? A gente ter essa consciência, inclusive a gente faz menos hoje do que a gente pretende fazer. A gente tem como meta até o final do ano aumentar esses momentos, mostrar para a nossa equipe em relatórios onde a gente estava e onde a gente já está e onde a gente quer chegar, para eles se sentirem terem um senso de pertencimento nesse progresso que nós tivemos e saber exatamente qual é o reflexo que cada atitude deles pode trazer na melhoria do nosso desempenho. Isso foi você que nos despertou, assim, você enxergar que muitas vezes a gente entender que o outro sabe não é o outro saber. E você trazer essa conexão com as pessoas, com o propósito, pode fazer com que você tenha uma equipe completamente engajada e motivada. Muito mais. Então, a gente sente que depois que você começou a fazer a consultoria, era uma coisa que, claro, a gente achava tão óbvio, mas não era um óbvio que estava visível a todos, entende? Não existe óbvio na comunicação. Você tem que ter certeza. E é só pra gente contar mais uma historinha legal dessa... E a minha esposa também tem um time lá no português lá de 40 pessoas e ela estava com dificuldade. Eu falei, vem cá, cada pessoa do teu time sabe o que vai fazer todo dia? Porque imagina você sair de casa e você não sabe o que você está fazendo. Para que eu estou fazendo? Eu estou batendo carimbo aqui, eu não sei o que eu estou fazendo. Onde é que eu contribuo no todo? Isso. Né? Aí tem uma historinha da NASA, que é assim, um repórter foi fazer uma entrevista lá na NASA e um dos repórteres bateu um copo de suco, caiu. E aí veio um rapaz da limpeza, começou a limpar lá e o repórter, para ser gentil e tal, foi bater um papo com ele. Disse, me conta, realmente você gosta de trabalhar aqui? Eu adoro trabalhar aqui. O que você faz aqui? Aí ele disse, eu ajudo a levar um homem à Lua. Então assim, é de uma força grande de uma pessoa mais simples, de saber qual é o propósito que ela está indo ali. Então, quando eu digo para a Cida, todos vocês sabem quem é a Cida lá do Instituto. Cida. Uma peça fundamental do Instituto. Você, em toda abertura eu falo nela, você é importantíssimo. O seu olhar, o seu acolher. Uma vez eu cheguei lá, ela estava acolhendo 2 alunos lá, conversando e tal. E aí depois pega um estojo de pintar o olho e digo, Cida tá colhendo demais. Mas ficaram conversando, era no intervalo. Eu só olhei depois e disse, tá conversando demais. Mas assim, o propósito dela saber que ela é importante. Sim. Ela não vem só pelo salário. Salário por salário, nós iniciamos a conversa falando. Eu tenho como fazer outro tipo de renda, mas eu tenho um lugar legal para ir. Eu sei o que eu vou fazer. Eu sei que o meu trabalho de limpar aqui por um propósito. Contribui por um propósito maior. Eu faço parte daquele time. Então, eu acho que essas são as grandes reflexões. Como é que você quer construir uma empresa? Que vocês são líderes. E eu, assim, adoro vocês como líder. Eu coloco como referência. No dia que eu for falar com a Maria Luísa, eu falei, Maria Luísa, tá perto de pessoas assim, para mim era o que eu mais ganhava. Onde eu tinha mais troca. Porque ao me dar uma dica, ao mostrar um caminho, ao mostrar uma tecnologia, né? Porque hoje nós vamos falar aqui de tecnologia, tem um cloud, no final a gente vai disponibilizar para quem quiser o material todo gravado e organizado que o cloud consegue, é tecnologia. Então, pegar essas coisinhas com as pessoas que eu admiro é maravilhoso, vale mais do que o salário.
né? Então, isso que eu acho que a gente precisa como geração que está no comando agora das instituições. A nossa geração X é a última que vai comandar só pessoas. É a última geração que vai comandar só pessoas. As próximas gerações vão ser pessoas e máquinas. E aí a gente precisa mostrar para eles que nós precisamos ter empatia, a gente precisa ter projeto, Sim. a gente tem que pensar no nosso, mas tem que pensar no todo, né? E aí é esse ambiente que o líder precisa fazer essa conexão, né? Então, essa conexão das pessoas para que a gente tenha um mundo legal. Tem que criar esse ambiente, né? O líder tem que falou exemplo da comunicação, eu comecei a pensar a quantidade de pequenos ajustes, pequenas melhorias que a gente implementou que faz total diferença, né? Então, aproveitando o espaço, né? Eu queria realmente, mais uma vez, agradecer. A gente já faz o agradecimento semanalmente, no mínimo, né? Embora a gente tenha que se encontrar mais vezes, mas eu agradeço e realmente está fazendo toda a diferença para a gente. Eu acho que é por isso que a gente quis trazer nesse espaço. Eu adoro falar. Hoje eu não falei muito porque eu estava aprendendo, né? Falo demais. O tempo passou, então já estamos realmente tendo que encaminhar para o final. Já vai ficar aí a deixa para um segundo episódio, tá? Eu acho que a quantidade de troca que a gente consegue ter aqui são inúmeras. Então, assim, além do agradecimento, eu queria abrir o espaço agora para você fazer alguma consideração, deixar aí alguma mensagem. E as pessoas podem encontrar, né? Porque pra gente tá fácil. A gente sabe encontrar. A gente já sabe o caminho, mas quem tá nos ouvindo, não. Não, eu acho que a grande mensagem, e assim é onde é um prazer realmente estar com vocês ali nas quarta-feiras, no nosso bate-papo. E eu volto a dizer, eu cresço com pessoas que realmente têm propósito, que querem crescer, que trabalham honestamente, que estão focados no trabalho, estão se desenvolvendo. Desenvolver, eu acho que é a palavra mais importante que eu posso deixar hoje para as pessoas. Porque as pessoas a geração acha que ler um artigo já sabe, ler uma linha já sabe. Não é, a gente precisa testar, aprender, aprofundar, ler bons livros, conversar com boas pessoas. Eu acho que a grande mensagem é que a tecnologia vai tirar o medíocre, o mediano. Ela vai vir e vai ser avassalador. Ela não vai vir para brincadeira, porque afeta diretamente no bolso. Quem é empresário vai dizer, poxa, esse trabalho repetitivo, eu vou colocar a máquina. Primeiro que eu não vou ter trabalho de estar conversando com as pessoas. E vai diminuir. Isso aconteceu, por isso que o Gestão na Manhã é legal. Isso aconteceu quando surgiu as máquinas de escrever lá, e os escribas ficaram sem profissão. Depois veio a máquina a vapor e os artesãos ficaram sem o que fazer. Depois veio para a gente, na nossa época, o computador. Eu lembro que o banco que eu trabalhava tinha mais de 80 pessoas. Quando chegaram os computadores, 20 foram embora. A máquina de xerox chegou, o pessoal queria fazer greve por causa da máquina de xerox. Para você ver que eu sou antigo. Né? E assim, quando eu saí, tinha menos de 20 pessoas trabalhando no banco. O impacto da tecnologia. Então, o impacto da inteligência artificial ele vai ser grande. E se você não se preparar... E a educação é legal. As pessoas pensam que educação é eu estudar um dia inteiro. Não. Se você fizer de 1 a 2 horas, agora tem que ter frequência igual a academia. Se você passar um mês sem ir na academia e treinar um dia inteiro, não vai adiantar. Então, se você for todo dia 40 minutos, 50 minutos... É uma construção, né? E aí é exponencial, porque o que você adquiriu hoje de conhecimento, amanhã já sobe aqui, já cresce, sua cabeça expande, e aí você vai poder perguntar melhor pro chat. Como é que eu treinei, como é que eu troquei ideia com a minha esposa para que ela pudesse entrar no mundo da tecnologia? Eu disse, você não vai fazer pergunta não. Você tem que tratar o chat como se fosse um professor seu. Como é que você pergunta pro seu professor? Você tá com as dúvidas, você constrói primeiro aqui, e aí você pergunta. Se você não construir e perguntar direto, você não vai aprender.
não tem a ignição cognitiva, não tem um crescimento cognitivo. E aí é o crescimento cognitivo que eu preciso. Então, ela é treinada, ela primeiro escreve tudo o que ela pensa, depois ela vai lá, troca ideia, aí ele ajuda a melhorar, e tem uma novidade, né? aproveitando a novidade, lançou ontem, ou seja, menos de 24 horas, uma atualização do ChatGPT para a parte de educação. Tá vendo? Tá? Para não dar resposta direta, sabendo perguntar. Então, foi agora 24 horas fresquinho. Então, a minha mensagem final é: estudem, né? Se desenvolvam, né? Que você falou na palavra, se desenvolver. A mudança está fora de você, está dentro de você. Sim. E aí, quando você pega um bom livro, que você pega um bom livro, que às vezes são pesquisas, como eu gosto dos livros americanos ali de gestão, são pesquisas de 30 anos, 40 condensado em 200 páginas. Então, se você pegar um livro, comece com um por trimestre, né? Depois você vai começando a achar o canal. Agora, o mais importante, que é, você precisa ter uma formação em T. Você precisa ser conhecido em alguma coisa, né? É um excelente advogado em quê? Um tributarista, ok. Aí sim, a formação em T. Eu sou conhecido como tributarista, mas eu vou ter em cima um rol de habilidades que vão me ajudar a tomada de decisão, sim, a ter mais eficiência na carreira, né? A ter mais uma qualidade de vida, que é um dos objetivos dessa nova geração. Só nos resta agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui sentado com o que a gente admira tanto. Legal. Também agora, olhando para a câmera número 1, deixar claro que, pessoal, vocês vão poder nos acompanhar em todas as plataformas, né, nos podcasts. Vamos estar no Spotify, da Apple, e no YouTube, nos canais do próprio escritório do Bacelar e Cabral Advogados. E lá vocês vão encontrar um pouco mais do bate-papo. Antônio Maciel, mais uma vez, obrigado. E vamos em frente. Continue nos ajudando, que a gente precisa muito da sua ajuda, viu? Eu só cresço. Muito obrigado. Valeu. Valeu, Lori.